E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo hoje, né? Hoje eu quero falar com vocês sobre a relação com a vela. A vela é um item que muitos ocultistas usam, né? E acabam se apegando, obviamente, a ela. E lá no Espaço Holístico Outra Dimensão, vou deixar o link aqui embaixo, né? Do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, como cuidador, né? Como um apoiador da casa. Eu sou rotineiramente visto em alguns momentos me relacionando com velas. Eu as carrego na mão desta forma, tá? Vocês podem ver que a vela tá para baixo dos meus dedos e a chama está bem próxima da mão. Isso tem a ver com alguns motivos práticos, obviamente. Primeiro, que eu consigo proteger a chama, eu consigo dar mais luz numa determinada direção, evitando que a luz às vezes vá nos olhos de alguém, né? Alguma coisa assim. E algumas pessoas já me indagaram: por que, Pedro, segurar a vela assim? Não é para dar impressão de que eu estou segurando fogo, não é isso, tá? Até porque ele fica mais próximo da mão e isso faz com que eu sinta o calor, eu às vezes caia cera na mão, enfim. A questão aqui é como eu me relaciono e com que eu me relaciono. Muitos magistas se relacionam com a vela e não com a chama. O que isso quer dizer? Quer dizer que dão importância à cor, dão importância ao tamanho, dão importância aonde ela fica. Mas, na verdade, eu me relaciono com ela de uma forma um pouco diferente. Eu entendo que o fogo é um elemento muito importante dentro da magia e ele tem um espírito elemental, né? O elemental do fogo. Então, me relaciono com a chama e não com a vela. Afinal de contas, olha que interessante. A gente escolhe a cor da vela, a gente se importa com a vela, se a vela está quebrada, se a vela está inteira, se a vela está torta, se a vela está de cabeça para baixo. Mas o objetivo dela é só a chama. Porque qual é a utilidade da vela apagada? Se a importância está na cor, eu não preciso acender. Já pensou nisso? Para que eu vou queimar a parafina simplesmente? Se a importância dela está na forma, eu posso usar uma quadrada, eu posso usar uma triangular. Não precisa ser esse formato que a gente usa. Mas não, a gente usa a vela para gerar a chama e a gente não se relaciona com a chama. A gente dá ênfase na vela. O que eu quero dizer com isso, então? A importância da cor da vela, ela vem, obviamente, da cor associada ao elemento que a gente está utilizando. Então, se eu preciso, no meu construto mental, fazer um algo para alguma divindade ou para alguma energia que demande uma tonalidade de azul, eu vou preferir uma vela azul. Mas em todos os casos das velas, eu vou acendê-las. E eu vou ver o fogo, a altura, e eu estou dando mais importância na vela, na cera. E isso é uma consideração que eu trago para vocês, justamente para a gente analisar o seguinte: nós damos importância ao objetivo, muitas das vezes, ou mais ao meio, né? Como acontece com a vela. O que a gente percebe é que quando o magista entra numa ordem, ele se preocupa mais em fazer parte da ordem do que o objetivo que a ordem vai levar ele a alcançar. Por exemplo, elas se preocupam e sacralizam mais a medicina, por exemplo, da ayahuasca, do que o objetivo o qual ela te leva. A gente se preocupa mais com as roupas das pessoas, a gente se preocupa mais com o status das pessoas do que com as pessoas em si. Então, é um modo que todos olham, todos nós somos levados a olhar, e isso acaba influenciando a gente nas nossas próprias visões ocultistas, onde a gente dá importância, por exemplo, mais, né, ao cheiro do incenso, à marca do incenso, tempo de duração do incenso, do que na fumaça, que é o elemento que a gente quer gerar ali. A gente dá mais ênfase na cor da vela, no tamanho da vela, se ela está quebrada, se ela não está, do que na chama em si, que é o elemento que a gente quer trazer para a operação. A gente dá importância demais aos meios e acaba omitindo os fins.
E isso é uma visão que eu tento mudar na vida justamente porque influencia no nosso procedimento mágico. Sim, influencia, mas existem finalidades por trás das coisas das quais a gente acaba se omitindo. Muitas das vezes o magista dá mais ênfase ao ritual do que a própria entidade, que é o foco, ou a meditação, ou o resultado que está por trás disso. E aí ele se apega tanto ao meio, que se algo no meio não funciona, ou não está de acordo, um exemplo, eu tenho que fazer um círculo mágico, e aí eu mando fazer um tapete, por exemplo, desenhado esse círculo mágico. Se eu sou uma pessoa que estou acostumado a ver mais a importância nos meios e procedimentos do que nas finalidades que eles causam, provavelmente esse tapete não vai funcionar para mim. Porque eu entendo que o círculo tem que ser desenhado com giz no chão e etc. E isso vai fazer com que a minha construção mental me atrapalhe a perceber que talvez a minha finalidade tenha sido alcançada, independente do meio utilizado. Então, a ideia desse vídeo aqui, eu vou falar bem rapidinho com vocês, é justamente trazer para o treinamento mágico, ele ocorre na vida e ele é transportado para a cerimônia. Dificilmente você vai ver o profano de um modo e o sagrado de outro. Se você não entender que as pessoas não devem ser medidas pelas suas formas e cores, se você não entender que os seus rituais devem alcançar resultados, ainda que eles não tenham sido feitos da forma exata como está naquele grimório, naquela instrução, se você não entender que você precisa de uma resposta, independente se ela está no seu tarô ou no seu baralho de jogar truco, que é o que você tem na mão naquele momento, você vai acabar transportando essa visão para dentro do seu ritual. E aí você começa a criar o que a gente chama de superstição. E a superstição é quando você coloca o objeto ou símbolo acima da finalidade dele, que é o que acontece muitas das vezes, no caso de algumas religiões, que pegam alguns símbolos, como o caso do cristianismo, e colocam a cruz como um símbolo às vezes mais sagrado que o próprio Jesus. Acontece, por exemplo, em algumas ritualísticas, onde a vela é mais importante que a chama. Acontece em alguns momentos onde o trabalho é mais importante do que o resultado, impacto que ele causa na vida das pessoas. Acontece também em algumas outras situações onde a pessoa com quem você está se relacionando perde a importância em relação a tudo que ela representa. Porque você está olhando apenas o meio de se alcançar as coisas e não está olhando a finalidade delas. Eu não sei se vocês já se pegaram pensando nisso, né? E nesse momento eu te convido a se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, comentar. Eu gosto muito e respondo cada um dos comentários, mas esse canal, por exemplo, é só um meio para que eu consiga conversar com vocês. Então, o mais importante aqui é a mensagem que eu passo para vocês e o que vocês captam. Por isso que eu gosto tanto das interações, das relações humanas, né? E para as relações humanas acontecerem, a gente precisa de meios, seja a internet, seja um encontro, seja um meio de convivência, né? Mas perceba, mais importante de onde isso acontece é se relacionar com as pessoas. E aí fica essa provocação para vocês. Quando você se relaciona com algo, com que você está se relacionando de verdade? Quando você se relaciona com o seu computador, você está se relacionando mais com o seu computador ou com o que ele permite que você faça? Você se relaciona mais com a madeira da fogueira ou com o fogo gerado? Você se relaciona mais com o objetivo final ou com o meio em si? E isso é uma provocação muito interessante de se pensar, porque a gente vê no meio ocultista, muitas das vezes, as pessoas usarem meios inapropriados para alcançarem fins dos quais poderiam ser alcançados de outra forma. Um magista,
né, que tenha essa visão, que tenha desenvolvido essa visão, que precisa atravessar um lago, ele vai preferir fazer isso com uma canoa que está à disposição, ao invés de fazer um ritual elaborado para tentar andar sobre as águas. A questão é que no ocultismo tem muita gente perdendo tempo de vida tentando provocar milagres, dos quais são alcançáveis acordando cedo, com disciplina, atuando, com força de vontade. Você precisa passar numa prova. Passar na prova é apenas o meio para se alcançar o seu objetivo, para alcançar o seu emprego, para alcançar a sua escolaridade. E aí você está fazendo um procedimento mágico para você assimilar a matéria, ou você está fazendo para passar na prova? Porque eu penso muito nessas questões, porque o ser humano ele é movido à preguiça. Tá? Tudo que nós temos ao nosso redor foi devido à nossa necessidade de comodidade. Nós temos, por exemplo, o controle remoto, porque é cômodo a gente não levantar para ligar a TV, para trocar de canal. Nós temos o avião, porque é cômodo chegar mais rápido. Nós temos o carro, porque é mais cômodo do que andar. Então, todo o sentido evolucionista da raça humana em termos de tecnologia e desenvolvimento foi para trocar algo trabalhoso por algo menos trabalhoso. E a gente precisa concordar que é menos trabalhoso, muitas das vezes, fazer um ritual para arrumar emprego sem levantar da cadeira e ir procurar, sem ter que se especializar, sem ter que fazer contatos, do que fazer um ritual para que abram-se as portas que estão fechadas dentro das suas capacidades. É muito mais fácil, muitas das vezes, na visão das pessoas, fazer um ritual para passar na prova. E aí ela pensa que ela não precisa mais estudar. Mas a ideia seria você fazer um ritual para que você conseguisse entender a matéria, assimilar os estudos, e aí passar na prova vira uma consequência. Então a ideia aqui é trazer para vocês uma reflexão acerca de como você se relaciona com a magia em si. Você tem usado a magia para a finalidade correta? Ou você tem usado ela para o meio que você quer pular? Você tem usado a magia para alcançar resultados que são impossíveis às suas mãos? Ou você tem usado a magia para potencializar e para garantir o resultado daquilo que você está disposto a fazer com as suas próprias mãos? Você está disposto a atravessar o lago, e você vai atravessar o lago com a canoa que está à sua disposição, e você vai remar por horas, e aí você faz um ritual apenas para que isso seja da melhor forma possível? Ou você fica estudando, protelando, tentando achar meios mágicos de atravessar voando ou acima das águas, enquanto a canoa está ali te esperando porque você não quer se molhar ou você não quer remar? É uma importante reflexão para você que está vindo para o ramo da magia, para você que quer entender magia, porque a magia ela acontece dentro da gente antes de mais nada. O magista ele precisa mudar o mundo e a percepção de mundo dele e não se apoiar em bengalas. Ele vai ter que fazer horas, alguns rituais e fazer alguns procedimentos, e podem te faltar artefatos como a vela, pode faltar artefatos como a fase lunar ideal. E aí, você não vai poder fazer a magia por causa disso? Então a magia está no instrumento ou ela está em você? É por isso que é importante a gente mudar essa forma de visualizar as coisas, de se relacionar com elas em tudo que a gente tem na vida. Diz aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês já tinham visto por esse lado, como você tem se relacionado com as coisas, vocês têm dado mais importância para os itens e procedimentos de tudo na sua vida? Ou você tem dado mais importância ao objetivo alcançado, não importando o meio? Isso é uma importante reflexão para que você saiba se relacionar da forma correta com coisas, pessoas e procedimentos mágicos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido mais uma provocação, colocado aquela pulguinha boa atrás da orelha de cada um, para que vocês busquem o desenvolvimento correto, assim como eu tenho buscado dia a dia, e a gente vai compartilhando juntos aqui. Lembre-se que eu não sou o senhor da verdade, não sou mestre de ninguém, não estou ensinando coisas aqui, mas estou apenas tentando mostrar para vocês a visão um pouco diferente de como eu vejo o mundo sob a ótica de quem
vive magia, de quem estuda ocultismo, e obviamente a minha ótica não é a perfeita, não é a correta, a mais correta para todos, porque cada um de vocês tem que conseguir encontrar a forma de se relacionar com as coisas, com as pessoas e com o mundo que o cerca, tá bom? Valeu, pessoal, até mais. Valeu.